Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Eu vou falar só uma coisa aqui pra vocês. A partida que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês provavelmente nunca mais vão se esquecer dela. Uma partida que aconteceu agora no Campeonato Romeno 2023. Uma partida que certamente entra pra história. Eu não sei, certamente um dos maiores espetáculos da história do xadrez. Vamos dar uma olhada nela agora. Szabo, jogador de brancas, um grande mestre da Romênia, está jogando contra o Stepanenko, que é um jogador mestre FIDE, são dois jogadores muito fortes e essa partida aconteceu agora no Campeonato Romeno. Vamos dar uma olhada nela, porque isso aqui não existe. A partida abriu com o peão do rei e tivemos, portanto, uma defesa Caro-Kann e a famosa variante do avanço aqui na defesa Caro-Kann. As brancas ganham mais espaço. As pretas passam o bispo para não acontecer, né, o trauma da defesa francesa, que o bispo fica preso lá. Na Caro-Kann, pelo menos o bispo passa, né? E aqui então o Szabo segue com H4, né? Já ameaçando o G4, H5, F3 e o bispo vai ficar preso, né? Então já existe a ameaça de jogar G4 e ganhar. Quer dizer, ganha o bispo se jogar E6, né? Vamos falar isso aqui, ó. E6, G4, né? Tenta fugir aqui e já era, o bispo fica preso, né? Então, existem ameaças, não dá pra jogar E6. Por isso, a partida seguiu com H5. Bispo D3, até aqui normal a abertura, né? Aqui em geral, esse bispo aqui ele captura, né? Porque se ele volta, por exemplo, para H7, é muito ruim, né? Você vai jogar, sempre que você pode, você vai jogar E6 aqui nessas variantes da Caro-Kann, né? Ou você pode tomar o bispo também, ou tá caindo em H5, não, bispo H7 também foi de doer, né? Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Aqui bispo toma, dama toma, e agora dama em A5, cheque segura a partida, cavalo cobre aqui em D2 e E6. Então finalmente as pretas conseguem jogar aí o lance E6 porque precisam tirar as demais peças. O Szabo seguiu desenvolvendo com o cavalo veio aqui para H6, esse cavalo muitas vezes vai para casa de F5, o peão aqui em H5 fica garantindo o posto do cavalo, que ele não vai ser incomodado, não permitindo G4, e portanto o roque foi jogado simplesmente, e o cavalo vai lá para casa de F5. C4 foi jogado, o Szabo ataca aí o centro, o bispo E7 segue o desenvolvimento de peças, pressão aqui em H4, duas peças atacando, é melhor proteger, só tem uma defesa, então G3 aqui foi jogado. E o Stepanenko aproveitou para fazer o roque. Até aqui, a abertura muito bem feita, né, dos dois jogadores, nada de espetacular por enquanto. A partida segue com B3, possibilitando o desenvolver, né, desenvolver o bispo aqui de casas escuras. E agora a torre D8 foi jogado, colocando a torre nessa coluna, a coluna onde está a dama, que não é nada confortável. A partida seguiu com torre D1, C5 é um ótimo lance que visa abrir aqui o centro, tirar proveito dessa dama onde ela está. E é aqui que começa a confusão, galera. A partida seguiu com D por C5, capturando o peão, dama por C5 e aqui o lance cavalo F1, manobrando o cavalo, permitindo D por C4. Galera, e aqui começa o show. Sim, galera, aqui começa o show. Você já pode estar até tendo uma intuição do que vai acontecer aqui pela frente, mas é só o começo, né? Só o começo aqui de uma jornada espetacular e histórica. O Szabo, aqui é o seguinte, ele tem, né, a possibilidade agora de trocar a dama por uma torre e um bispo, ficar com essa torre incomodando, o cavalo não vai poder sair se não cai a torre. E o rei, queira ou não, vai ficar exposto, sujeito a todo tipo de ataque no futuro. É uma tentação muito grande, principalmente para um jogador, né, aí um grande mestre e tudo mais, vendo essa possibilidade. Ele fala o seguinte, vamos embora, e faz aqui o seu primeiro lance brilhante, o melhor lance da posição, dama por torre, né? Na verdade, qualquer outro lance aqui é muito ruim, as pretas ficam ganhas na hora, não tem outro lance, né? Por exemplo, dama aqui, numa posição como essa aqui, as pretas podem só comemorar, né? Podem só comemorar, já desenvolveram todas as peças, tem peão enfraquecido, né? As peças aqui muito melhores desenvolvidas, estão bem melhores aqui as negras. Por isso, dama toma, bispo toma, torre toma e se preparem que o espetáculo vai começar. Rei H7. E aqui, não o imediato cavalo G5, rei G6, de certa forma o rei tá protegido, mas o Szabo entende aqui que é melhor
tentar tirar um defensor e trazer mais peças aí pro ataque e aproveitar que as pretas estão paralisadas aqui na ala da dama, o cavalo não tem como sair daqui, né? Por isso a partida seguiu com o cavalo E3, propondo trocas. Dama em A5 foi jogado, atacando a torre, cravando o peão, colocando um incômodo bastante grande, né, aqui na posição. E agora temos a seguinte sequência: cavalo G5 cheque, o rei vem para G6, até aqui o rei tá seguro. E agora é o seguinte, a torre tá atacada, a torre vai sair daí e vai cair o peão. E o peão tá cravado, as pretas estão bem aqui, né? No entanto, nessa posição, o Szabo vai para um lance surpreendente, só tem um lance bom na posição e o Szabo encontra. Preparem-se para o espetáculo, cavalo G2. Cavalo G2 deixando a torre não pode ser capturada por conta de cavalo em F4, cheque, o rei só teria a casa de H6, cavalo por F7 já dá um duplo, e depois de rei H7, cavalo toma a dama, e as brancas têm uma peça a mais, 3 peças menores, aí tem um bispo a mais aí no tabuleiro, que espetáculo, né? Então cavalo G2 foi jogado, o Stepanenko percebendo isso não captura a torre, segue agora com o melhor lance, ou um dos melhores lances da posição, cavalo por G3, galera, com a seguinte ideia: dando a casa de F5 aqui pro rei, né? Então, vamos ver como segue agora aqui a partida. Aqui nós temos cavalo em F4 com cheque. O rei ganha agora a possibilidade de jogar em F5 e agora continuar como? Olha a confusão já, a torre continua atacada. Mas aqui o Szabo segue com o lance cavalo por F7, protegendo a torre, protegendo o peão central, mantendo o cavalo atacado. Confusão na certa, né? A partida seguiu com dama C3, aí você fala, agora já era, né? A torre tá atacada, vai vir dama C2 aí, não sei não, né? O ataque das brancas tá indo pro espaço. Mas aqui o Szabo vai pra um lance, galera. Ganha uma pipoca quem acertar aqui, ganha a pipoca do tal. Quem acertar o próximo lance aqui das brancas é um lance genial aqui, é um lance bizarro pra falar bem a verdade. E eu espero que você tenha encontrado e ganhado a pipoca. Rei G2, rei G2, galera, como assim? Deixando a torre, essa torre não pode ser capturada pela seguinte sequência, aqui estaria vindo cavalo D6 cheque, o rei não tem tantas opções assim, rei G4 estaria levando cheque mate aqui em poucos lances, por exemplo aqui, ó, com o cavalo aqui vindo para G6, cheque mate. Então aqui não poderia jogar rei G4, teria que jogar aqui um rei por E5, e agora? Né? O que as brancas teriam aqui? Teriam cavalo por C4 cheque. As brancas gostariam muito de poder jogar de novo e dar esse cheque aqui também e levar a dama. Claro que aqui não poderia, o rei vai tentar se manter numa casa clara. No entanto, estaria vindo torre F8 cheque, o rei aqui seria desviado para a casa de E4. E aí depois de F3 com cheque, só sobraria a casa de D4 para o rei. E aí bispo B2. E o que vai acontecer aqui? As brancas estão ganhas? Tô achando que tá igual, 2 cavalos aí, 5 peões, as pretas têm até um peão a mais. Na verdade as pretas têm uma torre a menos. Como, Rafa? Porque o cavalo atacado só teria uma casa, cavalo F5, galera, é bizarro. Mas aí cavalo por E6, cheque, e depois de rei C3, cavalo A4, salvando o cavalo com cheque. Aqui você pode escolher se você toma em F5 ou se você vai atrás aqui da torre que não tem saída, né? Que é isso, galera? Que bizarro! Vai no banheiro ver se não tem um celular lá, que não é possível isso daqui. Genial, né? Brilhante essa combinação. Por isso, rei G2, um lance brilhante. A partida seguiu com cavalo E4, o melhor lance da posição. E agora aqui é o seguinte, o cavalo tá ajudando a proteger aqui a posição, né? Então, agora já não funciona mais aqui toda aquela sequência que a gente viu. Por exemplo, aqui rei G2, dama por torre, e a gente viu que o problema seria cavalo D6, né? Então, o cavalo em E4, ele evita tudo isso, por isso a partida seguiu aqui com cavalo E4, controlando aqui a casa de D6. A partida seguiu com mais um lance brilhante, o único lance da posição. Torre F8, não ligando para mais uma vez aqui para essa torre. Aqui pelo seguinte, se dama toma, aqui a gente teria mais uma vez cavalo D6 é um cheque duplo, não dá para cobrir, não dá para fazer nada. Rei por E5, cavalo por C4 cheque. Rei D4 e aqui também a gente teria
a mesma sequência, né? Com a diferença que o cavalo aqui consegue escapar, mas de qualquer maneira a gente tem uma posição aqui com certeza melhor para as brancas aí por conta da dificuldade que as negras têm aqui de desenvolver e de soltar aqui o jogo, né? O cavalo tá vindo para C4, enfim, as brancas têm um jogo melhor aqui, né? A partida seguiu, portanto, não com dama por torre e sim aqui rei G4. Não foi um bom lance, os computadores dizem que teria que jogar cavalo C6, tentando devolver material, né? Umas coisas malucas aqui. Por exemplo, o cavalo C6 aqui seria o melhor lance da posição e as brancas teriam essa sequência bizarra, cavalo H6 cheque. Olha isso, que louco isso. Aqui é o seguinte, é um cheque duplo, teria que jogar rei por E5 e aí teria cavalo F7 cheque, teria talvez uma sequência de perpétuo aqui nessa posição, né? Teria provavelmente esse cheque perpétuo aqui, né? Então seria a melhor defesa das negras ir para esse perpétuo. Ainda assim, uma variante bem complicada. A partida seguiu com rei G4, e agora? Tá na hora de salvar a torre? Nada disso. A partida segue com bispo E3 aqui. No entanto, o Szabo perdeu a chance aqui de dar mate em 8. O Felipe Neto apareceu nessa hora lá no salão gritando: tem mate em 8, não sei o que, seguranças tiraram ele de lá. Mas ele tava certo. Aqui tinha mate em 8 com cavalo H6 cheque. Olha isso, galera. Olha essa ideia. Vocês não vão acreditar. Presta atenção no que é essa sequência. G por H6. E aqui o lance cavalo D3. Essa é a sequência do Felipe. Cavalo D3. E não há o que fazer para evitar sequência de checkmate. Torre F4 é mate. Não tem o que fazer para evitar. Se rei por H4, para ganhar a casa de G5, num caso de uma torre F4, teria o lance bispo por H6. É H6 mesmo aqui nessa posição. H6. Tô tão embasbacado com isso daqui que é H6 que a gente fala. Teria bispo por H6. Aqui. Acabou. Torre F4 vai dar mate, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dá para postergar, jogar um dama D2, mas não adianta, né? Aqui as brancas vão dar checkmate. Então, galera, que bizarro é isso, né? Tinha essa sequência aqui, ele acabou não encontrando, mesmo assim jogou um lance genial, bispo E3. E agora é o seguinte, qual que é a ideia, né? Mais uma vez continua não podendo capturar aqui em A1 por conta agora de F3, cheque. E depois aqui de rei F5, cavalo D6, mais uma vez aqui o cheque duplo. E depois de rei por E5, cavalo por C4 da mate. O bispo veio tirar a casa de D4 do rei. O bispo veio lá na frente tirar a casa de D4 do rei para dar checkmate. Por isso, nessa posição, a partida seguiu com cavalo por F2, oferecendo toda a resistência do mundo. Esse peão ia dar mate em algum momento, ia jogar o rei para... o peão estava perigoso demais, o bispo agora está atacado. Mas aqui, o Szabo vai para mais um lance espetacular. Ele faz esse lance cavalo D5. E aqui a gente já fica vendo que é realmente a partida do século, do milênio, sei lá o que, né? Não é possível isso, cavalo atacado, a torre atacada e nada pode ser capturado. A partida seguiu com dama por A1, tá? Mas aqui qual que é a ideia? Se peão por cavalo, aqui sim ele encontrou essa ideia, cavalo por H6. Aqui G por H6, torre F4 mate, na hora, o peão não deixa o rei escapar. E aqui se rei por H4, para tentar escapar, teria torre F4 cheque. Aqui se rei G5, o bonito checkmate com torre G4. Como checkmate? Peão toma, não toma. Aqui é cheque duplo, o bispo também tá dando cheque. Ah, então rei por cavalo, não dá? O bispo tá protegendo. Dama por bispo, então não dá? O rei é cheque duplo. Checkmate, aceite, que dói menos. Checkmate. E aqui se jogasse cavalo G4, teria o ridícula sequência de torre H1 cheque, com rei G5 e torre por G4, checkmate de novo. Por isso a partida não seguiu com peão por cavalo e sim dama por A1. Dá essa torre pra cá. Mas agora sim o Szabo conseguiu enxergar essa sequência de cavalo. Aqui tem mate em 16. Os computadores estão dando mate em 16. Pena que nessa hora o Felipe já foi retirado ali pelos seguranças. Mas dizem, contam por aí que ele estava gritando lá de onde ele estava. Mate em 16. Sei lá como é que ele estava acompanhando a partida. Cavalo H6. Cheque seguiu na partida. Rei por H4, melhor lance. Peão toma essa ideia de torre F4 mate. Torre F4 mate. Por isso, rei por H4 forçado. A partida seguiu com bispo por F2, esse lance vem com cheque. Rei G5 única.
A partida seguiu com bispo E3, cheque salva o cavalo, joga o rei lá para G6, rei H4 vai levar mate. Rei H4 tem aquele mate bonitinho lá, vamos ver de novo? Aquele mate bonitinho lá, tá? Então por isso a partida seguiu aqui com rei G6, tentando escapar do mate. Olha essa sequência, cavalo E7 é cheque, rei H7 única e aqui cavalo F7 ameaçando mate. Calma que não acabou, calma que vocês vão ver o que vai acontecer ainda. Vocês vão ver a finalização dessa partida ainda, tá? Calma, segura os ânimos. Cavalo F7 ameaçando checkmate. E aqui não tem muito o que fazer, cheque e tal, o rei vai conseguir escapar dos cheques. Então, a partida seguiu aqui com o cavalo C6, numa tentativa aqui de tentar desviar a atenção, proteger o checkmate lá em H8, né? Uma tentativa interessante. Aqui, se torre por A8, cavalo por E7, as pretas estão ganhas, acabou o ataque das brancas, virou pó. No entanto, o Szabo segue com cavalo G5, cheque, rei H6, a sequência perfeita aqui. Cavalo F7, cheque, aqui repetiu um pouquinho, não precisava, podia ter sido mais rápido, mas aqui ele encontrou a sequência vencedora. Cavalo por E6, cheque descoberto, rei H7 de novo, agora o cavalo vem aqui para G5, aqui tá fazendo um ping-pongzinho, só que agora cavalo F5, cheque, olha que ideia espetacular, o rei só tem uma casa G6, cavalo H4, cheque, é inacreditável que ele achou esse mate. Rei H6 seguiu na partida. Aqui ele dá uma repetidazinha, ó, cavalo F7, rei H7, cavalo G5, rei H6, não precisava, mas agora ele acha o lance vencedor, a continuação da sequência. Torre por A8, mais uma vez ameaçando checkmate, mais uma vez ameaçando checkmate. E não tem o que fazer aqui, mais uma vez, dama por A2, cheque, rei G3, não tem mais cheque. Então a partida seguiu aqui com G6, dando a casa de fuga para o rei, dando a casa de G7. A partida seguiu com torre G8 ameaçando checkmate no próximo lance. As pretas têm que fazer alguma coisa, jogaram cavalo por E5 e parece que agora protegeram o mate. Mas, meus amigos, nessa posição tem mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 2, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Torre por G6, cheque. E nessa posição, quase levando mate. O Stepanenko leva mate nessa posição, meu amigo. O Stepanenko abandonou porque não dá mais. Agora, por cortesia, leva o checkmate, né? Aqui forçado seria cavalo por G6 e o belíssimo checkmate, cavalo em F5. Eu não posso falar mais nada. É isso, o vídeo é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu.